Olá! Quem eram os Nefelins? Ou como alguns teólogos afirmam, os gigantes, filhos de anjos com mulheres humanas que viveram na época de Noé. O texto que fala desse assunto está em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4, e diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefelins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esse texto tem gerado muita polêmica e muita especulação nos dias de hoje. Quem eram os nefelins? Embora a identidade dos filhos de Deus e filhas dos homens seja incerta, e muitos gostariam de associar os filhos de Deus como sendo anjos caídos, ou demônios, ou os rebelados, e as filhas dos homens como sendo as mortais, e que, portanto, houve um casamento entre os imortais e as mortais, e a partir dessa união nasceram os nefelins, ou seja, os gigantes. Esse conceito, essa ideia é, no mínimo, ilógica, irracional e até mitológica. E sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus, capítulo 22, versículo 30, que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Isto é, eles são assexuados, portanto não possuem condições nenhuma para se reproduzir ou para procriar, especialmente numa relação entre homens e anjos. Esse pressuposto da existência de gigantes nefelins, filhos, portanto, dessa mescla sexual entre anjos e mulheres, nasceu de um livro chamado Enoque. É um livro apócrifo do século III a.C. Eu vou falar sobre este livro no próximo vídeo mais pormenorizadamente, quando eu falar sobre os gigantes da Bíblia. E a respeito dos nefelins gigantes que morreram no dilúvio de Noé, eram de fato homens com uma estatura descomunal, inteligentes, heróis, guerreiros, capazes de finalmente trazer fome à terra por causa da sua voracidade? Gente, tudo isso não passa de um mito ou lenda urbana. Aliás, nem tão urbana assim, né? É uma lenda da antiguidade que não tem fundamentação histórica e nem bíblica de fato. Segundo a Bíblia, o que ela diz? Vamos, portanto, a uma interpretação do texto, esse texto que foi tão maltratado, com lucidez. Segundo os indícios mais recentes da linguística, era comum na época, em Gênesis,
há 1500, 2000 anos antes de Cristo, ou até mais, comum usar o termo filhos de Deus para as pessoas beneficiadas, para a elite, para os reis, para os seus filhos, os príncipes. Então, os monarcas mortais e humanos eram considerados pela sua condição financeira, social, pela posição conquistada de benevolências, de favores. Eles eram considerados mais abençoados que os outros e por isso, e também uma instituição divina. Logo, eram considerados filhos de Deus e acabaram, por causa da sua imoralidade, tomando tantas quantas pessoas, mulheres de qualquer etnia, principalmente as plebeias, as mais formosas entre os filhos dos homens, pessoas comuns como suas esposas. Claro, daí nasce a poligamia. Evidentemente, dessa associação dos filhos de Deus, ou seja, dos nobres, os abençoados, os que foram instituídos divinamente ao seu cargo, portanto eram intocáveis, deles nasceram os gigantes com as plebeias. Tanto que a palavra hebraica traduzida por gigantes é Nefelim, que, na verdade, está interpretado de maneira equivocada na Bíblia portuguesa, porque o termo Nefelins preconiza caídos, que é um vocábulo associado à violência, da raiz hebraica nafal, que significa destruir, atacar ou derrubar, com inclusive designação pela falta de respeito aos outros. Então, a tradução correta para o termo Nefelim não é gigante, poderia até ser de lenhador, ou de um tirano, ou de um brigão, né? Portanto, essa tradução de gigantes em alguns lugares da Bíblia, especialmente na tradução da Septuaginta, ela é uma hipérbole para descrever o tipo de caráter que esses homens possuíam. Aliás, a própria Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, versículos 6 a 7, demonstra quem eram esses nefelins, esses gigantes, falando de seu caráter. Diz ela: a perversidade dos homens tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. E é por isso que Deus enviou o dilúvio como castigo. Em vista disso, alguém quis associar os gigantes de Canaã, que aqueles espias encontraram da família de Anak, está lá em Números capítulo 13, versículo 33, dos quais Golias e seus irmãos descendiam dessa família. Eles tentaram associar esses gigantes como remanescentes da união de anjos e mulheres. E isso é um puro mito. Portanto, nefelins nada mais são do que arruaceiros, homens maus, de má conduta, violentos, homens bem nutridos, saudáveis, em decorrência ao acesso à boa alimentação e cuidados que tinham como filhos do rei. Homens estes, filhos de reis nobres com plebeias, mulheres do campo, gente simples. Então,
na verdade, e a bem da verdade, Nefelins nada mais, nada menos são do que homens que, por causa da sua posição, acabavam por tornarem-se de má conduta. Eu quero te convidar a não deixar de assistir aos vídeos gigantes da Bíblia e o outro, História do Livro de Enoque e os Gigantes. Que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que esse texto tenha trazido lucidez a você e a sua compreensão a respeito de quem de fato são os Nefelins, e isso sem nenhuma especulação fantasiosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.